Olá a Olá, todos, como estão? olá, Está tudo mais um bem? episódio, bem-vindes. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Afonso Molinar, sou um dos vossos anfitriões aqui no Drama e Dados. Aqui ao meu lado, também nesta edição, também nesta sessão, neste Muito ao lado. episódio, muito ao lado, tenho quem? Simão Vaz, aqui deste lado, olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio que é especial. Sim, São todos especiais, todos os mas episódios são este. especiais à sua forma, Exato. mas neste episódio temos novamente alguém do outro lado da mesa, que neste caso está à nossa frente através de um computador. Daniel, queres dizer olá às pessoas? Saudações, meus caros e minhas caras, como se encontram neste fantástico dia perante estes fantásticos anfitriões? Espero que bem. Esperamos nós também que bem. Daniel, hoje nós vamos falar sobre o teu jogo, não é? Uhum. Portanto, eu convidava-te, em vez de sermos nós, acho que é mais apropriado, Uhum. convidava-te a arrancar já por dizeres qual é que é o teu jogo e a falares um bocado, fazeres uma apresentação desse jogo assim já à partida. Olha, com certeza. Então, assim, em poucas palavras, o Asilo é um jogo narrativo de terror clínico que se encontra neste momento no GameFound para financiamento coletivo. E é um jogo em que os jogadores assumem o papel de pacientes internados num hospital psiquiátrico. E de forma Pronto. muito resumida, esta é a premissa do jogo. Há muita malta que questiona, por exemplo, se o objetivo do jogo é sobreviver ou tentar perceber o que é o asilo, o que é que se está a passar. Ahm, e a resposta varia sempre da intenção por detrás da sessão e da história que se pretende contar. Mas sim, a Uhum. sobrevivência acaba sempre por ser um elemento-chave e agregador. Sim, uma das coisas que tu disseste, portanto, nós fizemos uma sessão Uhum. contigo, que, portanto, quero aproveitar também para agradecer. Uhum. Ora, essa? Tivemos acesso antecipado a um quick start do jogo em que tu também, em que já foi corrido por ti, portanto, agradecer-te Uhum. também aqui isso. E uma das questões que tu colocaste, precisamente quando estávamos a criar a personagem e isso tudo, é que esta questão de o que é o asilo Uhum. é propositadamente algo deixado muito enevoado, digamos assim. Ahm, Queres nos falar um bocado sobre essa opção? Sobre, portanto, tu agora referiste-te ao asilo enquanto um hospital psiquiátrico, ok? Uhum. Mas queres nos falar um bocado dessa opção? Visto, por exemplo, que o Quick Start que nós jogámos não era necessariamente bem isso, por exemplo. Tudo se resume a isto. Há muita coisa que se pode fazer a nível de contar uma história de terror ou uma história de horror, e o elemento agregador ou gravitacional, melhor dizendo, do asilo sempre foi esta questão psiquiátrica, esta questão em que temos pacientes que estão a ser auxiliados Uhum. a lidar com as suas patologias e as suas condições. Desta feita, o local físico, se é que o vamos atribuir, tem que ser um hospital ou uma ala psiquiátrica de um hospital. Mas qualquer pessoa está mais que à vontade para pegar na premissa do jogo, que é a degeneração da personagem através da sua crescente insanidade, e mudar essa roupagem, em vez de ser um asilo, ser outro cenário qualquer. Eu, por exemplo, estou a criar um cenário em que, em vez de ser numa ala hospitalar, é num orfanato. Hum. Muito fixe. Queres-nos falar um bocadinho sobre como é que, talvez um bocadinho como é que o jogo surgiu, qual é que são as Uhum. origens do jogo na tua cabeça e depois como é que chegou onde está agora, Uhum. já no crowdfunding? Com certeza. Tudo começou nos primórdios do Roll Iniciativa, que é uma plataforma Uhum. uh, portuguesa de agregação e produção de conteúdo de tudo o que seja jogos narrativos. E uma rúbrica que nós tínhamos na altura era o RPG do mês, em que um mês jogávamos Dungeons and Dragons, no mês jogávamos Vampire, no mês jogávamos Apocalypse World e por aí adiante. E houve uma altura em que o próximo mês estava a avizinhar e nós não tínhamos jogo ainda escolhido. E eu lembrei-me de sugerir: olha, e por que não jogamos Call of Cthulhu? A malta diz que é fixe. Olha, fixe, mas tens tu. E eu, faltavam 2 semanas para, para começarmos com
com esta rubrica, com Call of Cthulhu, e eu na altura não só era um pouco leigo no trabalho de Lovecraft, como não conhecia o sistema de jogo. Eu tinha duas opções: ou lia as regras da sétima edição, ou então lia o trabalho de Lovecraft para me inspirar. Hum, Felizmente, eh, contar histórias de mistério e de intriga e tudo o resto é algo que consigo fazer naturalmente bem. Por isso, acabei por me focar nas regras de jogo de Call of Duty. E as sessões aconteceram. Mas se houve algo que me incomodou, foi a forma como a sanidade funcionava naquele jogo. Uhum. Hum, em que lançavam-se muitos dados e na minha cabeça Uhum. era desnecessário haver aqueles lances todos em que, ok, tu agora deparaste com algo assustador ou algo estranho, lança para perceber como é que o teu personagem reage, ok, agora lança para perceber se a tua psique consegue racionalizar isso ou não, ok, agora rola para comparar com não sei o quê, no meio disto tudo vais perder, rola novamente para saber quantos pontos de sanidade tu vais perder. E eu saía daquelas coisas a pensar, tem que haver outra forma de tornar as mecânicas de sanidade mais lineares, mais acessíveis e hum, ser um catalisador para a imersão. Porque a Uhum. brincar, a brincar, no meio de tantos lances de dados, a malta já tinha sido da mesa, estavam a discutir o valor dos dados e o que é que se fazia e o que é que não se Sim. fazia. Uhum. Havia aquele corte, ora, corta, agora interpretar dados, ok, roleplay, reage agora. Não, isso aí para a sua piada. E foi aí que começou então a gênese daquilo que era o Asilo, que na altura era um jogo de uma só página, usava um D4 como sistema de regras, as pessoas podiam escolher entre quatro tipos de personagens: o médico, o auxiliar da ação médica, o enfermeiro e o paciente. Em cada um deles tinha uma pool de sanidade, por assim dizer, e tinha uma série de qualidades. E já tínhamos esta mecânica de, perante um evento traumático, tu lanças o dado e o dado vai-te dizer quantos pontos de stress é que tu vais perder. E pronto, a partir daí sofreu todas as alterações que nós conhecemos até agora. Temos o sistema de stress com o relógio da sanidade calibrado. Em vez de a malta agora escolher o tipo de pessoa que é no asilo, são todos pacientes. Ahm, e ainda se mantém alguma coisa que é retida da inspiração do Call of Cthulhu, são as manias e as fobias que Uhum. se feriam do, do alicerce para tudo o resto. E acho que de forma resumida, se é que se pode dizer isso, é este o nascimento do asilo. Então, e em termos de time frame, como é que isso foi mais ou menos? Consegues nos dizer? Ou seja, 6 anos. quando é que, quando é que surgiu mais ou menos estas primeiras tentativas de jogo? Quando é que ele se começou a transformar? Quanto tempo é que depois demoraste a desenvolver Uhum, e a transformar o jogo então nesta outra versão, até decidirem seguir para o crowdfund, abrir o crowdfund, uhum. e até eventualmente agora daqui para a frente, se quiseres falar já de como é que está a correr o crowdfund, até quando, como é que estão a fazer, o que é que estão a pensar fazer. Portanto, queres mudar assim um bocado de um time frame da coisa? Nós depois Dou sim, relembramos no final senhora. outra vez, para garantir o crowdfund, que acho que merece, achamos todos, acho que merece ir o mais É, longe possível. Mas só para termos também uma ideia de como, do lado do designer, uhum. como é que a coisa foi? Ora, tudo se resume basicamente a um período de 6 anos, em que é que convém dizer que não foram 6 anos de trabalho intensivo e exclusivo para o asilo, não. Entre rol da iniciativa, trabalho na altura e toda uma série de coisas que, a nível de importância, sobrepunham à criação, Uhum. até porque na altura também estava a criar outros jogos em paralelo. Não houve esse foco dedicado. Mas basicamente tudo se resumia ok, temos as primeiras sessões de jogo, temos uma ideia consolidada de que o jogo conforme está funciona, o jogo é levado à mesa, o jogo é dissecado por todos os jogadores, chega-se à conclusão que o jogo não está pronto e repete o ciclo. Voltamos ao drawing board, voltamos a compor as regras, a recolher feedback, a fazer filtragem do feedback que faz sentido e aquilo que não faz, e até conseguirmos progredir nas iterações. Como estava a dizer na altura, eu andava também a desenvolver mais um ou outro jogo, mais complexo, e houve uma altura em que, perante o crescimento e a complexidade do asilo, começou a fazer sentido, no futuro próximo, uma publicação, ainda que
sem grande certeza como é que haveria de ser, se seria através de uma editora nacional, se através de uma plataforma de financiamento coletivo, se através de algo que estava a crescer na altura, que eram os serviços de print on demand, isso ainda era incerto. Mas perante tudo aquilo que eu tinha à minha disposição, tive que começar a selecionar e, por todos Uhum. os efeitos, o Brasil era o jogo que se destacava a nível de estar mais pronto, de estar terminado. Há coisa de 2 anos, eu, o Hélder Araújo e o Pedro Reis, também conhecido por M Solid, ahm, todos nós nos reunimos e todos nós tínhamos os nossos jogos e partilhávamos este sonho de os ter acessíveis para que as pessoas os possam jogar. E parece que a ideia partiu de mim no sentido de porque é que nós não fazemos algo? Porque é que, já que ninguém o faz, porque é que não fazemos nós? Isso serviu de mote, mas e o que é que seria esse algo? E foi daí que o Pedro teve a ideia de, ok, vamos para o Kickstarter, vamos analisar e vamos avançar com isto. Mas precisámos de um jogo. Tínhamos 3 jogos à disposição, tínhamos o Demon Ninja, que foi publicado o ano passado, foi financiado com sucesso no Kickstarter, que na altura o jogo estava feito, tinha arte, estava paginado, estava editado, estava escrito, faltava só adicionar uma série de coisas, mas em comparação era algo superficial. O Uhum. Asilo ainda estava em fase de produção e o Silent Lake do Hélder Araújo, da máquina do RPG, ahm, ainda estava em fase de testes. Por isso, por uma ordem de trabalhos, iríamos focar-nos no Dima Ninja, garantir a sua publicação e cimentar a marca que viria a ser a Newborn Games. No ano a seguir, iríamos apostar no Asilo e no próximo ano teremos o Silent Lake. Hum. Em nível de time frame, como estavas a dizer, para todos os efeitos, neste momento o Asilo está financiado no GameFound. Nós conseguimos o montante que necessitávamos para garantir que o livro físico e algumas recompensas se irão materializar e as pessoas vão recebê-las. Tudo muito bem que, para todos os efeitos, queremos sempre o mais e melhor para garantir a melhor experiência de jogo e ter Uhum. a ter mesmo a qualidade do livro em si e dos restantes produtos que serão associados. E a campanha ainda está a decorrer e estamos a fazer figas para que em breve consigamos chegar ao próximo objetivo, que é a capa dura, que é aquilo que toda a gente almeja a nível dos jogos narrativos. Yeah, E yeah, a yeah, nível yeah. do futuro, pronto, é isto, é levar a campanha a bom porto, fazer o asilo chegar às pessoas, trazer as pessoas para o asilo, literal e figurativamente, Uhum. e para o ano cá estaremos com o Silent Lake. Boa. Ah, ainda bem, parabéns desde já por Sim, terem Ora, muitos essa, muito parabéns, obrigado. claro. conseguido o vosso primeiro objetivo, não será o último, claro. Eu queria voltar um bocadinho àquilo que foi a nossa sessão e talvez explicar um bocadinho como é que o jogo funciona, Uhum. que normalmente é aquilo que tentamos fazer aqui no podcast. Queria referir, um bocadinho pintar o quadro para as pessoas, que a folha de personagem do Asilo é uma folha de personagem muito diferente daquilo que nós já experimentámos, que é essencialmente um relógio, Hum, imaginem uma pizza Uma pizza cortada, dividida em 6, não é? dividida Dividida em em seis, 6. e que cada pedaço é como se fosse a sanidade da vossa personagem a diminuir cada vez que rolam para stress ou pânico, ou hum. vai aumentando e cada vez que preenchem uma fatia de pizza vão ganhando qualquer coisa. E Daniel, queres falar um bocadinho sobre essa mecânica, sobre a mecânica do relógio de sanidade Uhum. para os ouvintes? Ora então, como disseram, o relógio de sanidade ele é já dividido em 6 setores e cada setor tem uma quantidade de pontos de stress que diminui à medida que vamos progredindo nos setores. A forma como o jogo funciona é que, mediante um evento traumático ou assustador ou algo semelhante, o jogador lança 1 ou 2 D6, dependendo se é apenas algo normal, entre aspas, que presencia, ou então se é algo que ativa a sua fobia. Porque se assim for, se for algo associado à fobia, são 2D6 que se lançam. Com base nos valores, preenchem-se tantos quantos pontos de stress. Quando se preenche os pontos de stress num determinado setor,
vai-se adquirir um novo comportamento. Existe uma tabela própria com uma série de comportamentos e esse comportamento vem ao de cima como reflexo, como resposta involuntária ou não perante aquilo que a personagem presenciou. E assim Uhum. sucessivamente, até que o relógio é preenchido e a própria personagem colapsa, em que ou enlouquece ou então morreu. Isto nós depois falámos entre nós e acho que referimos também na própria, depois da nossa sessão, que esta mecânica nós achámos que em termos de, mecânica para facilitar o roleplay é espetacular, é fantástica, porque os prompts que nós recebemos por cada comportamento são tão, não que sejam específicos, mas são coisas muito identificáveis para cada jogador. E portanto, Os sintomas, não era? sim, os sintomas, isto facilita em termos de roleplay enormemente. Acho que a minha personagem apanhou ficou com um sintoma que era, começava a ficar muito calada de repente, e isso imediatamente puxa para um lado do roleplay que eu achei que era muito interessante. E a minha personagem foi a única personagem das 4 que ficou com todos os setores preenchidos. A pizza inteira. Foi interessante. Mas foi muito interessante. Outra coisa a referir é que é uma coisa que eu também acho muito gira, que é quando o primeiro setor da pizza tem, se não estou em erro, 8 ou 6, 8. tem 8 setores, 8 molhos. e depois isto vai reduzindo. Portanto, a ideia de que é quase uma espiral, não é? Que as nossas personagens entram numa espiral de insanidade e que vai ficando cada vez mais difícil resistir. Portanto, acho que em termos de mecânica eu adorei o relógio. Acho que é muito interessante. Não sei se tens alguma... Não, e é muito funcional, é muito básico. Lanças um D6 e ok, aquilo preencheste os pontinhos todos, então lanças outros, vais ver de outros dois, tens uma tabela, depois as possibilidades de combinação são quase infinitas, portanto tens aquele número de sintomas e vais juntando, é muito imediato entrares naquilo e naquilo que é. A mim, se não me engano, uma das primeiras que me calhou também foi ter dificuldades em respirar, portanto isso foi algo que acompanhou sempre. As dificuldades em respirar depois levaram a uma coisa qualquer, tipo perda de memória a curto prazo, que era algo que já lá estava presente. E portanto os dados a contar a história, tipo sim, isso já lá estava e de repente foi intensificado. Portanto é uma mecânica muito gira e que nos ajuda muito a seguir um padrão em termos de roleplay para uma sessão. Aquilo que eu ia perguntar já agora, e que vem precisamente nisso, é como é que tu vês isto em termos de continuidade? Ou seja, tu vês isto em termos de um jogo de one shot puro, ou tu consegues ver isto enquanto nós estávamos a falar disso, precisamente é uma das coisas que a seguir em discussão nos surgiu. Como é que tu olhas para o jogo enquanto, por exemplo, uma possibilidade de campanha? Ou achas que isso é algo que está mais de lado e cada jogo faz a sua cena e... Porque nós falámos também muito do facto de uma coisa que um jogo que o Asilo nos lembrou muito foi Call of Cthulhu, obviamente, mas também Ten Candles. E Ten Candles é um jogo muito de one shot. Nós já falámos aqui no podcast e já tivemos sessões. É um jogo muito de one shot, é uma coisa que tu jogas naquele espaço de 3 horas e aquele espaço de 3 horas é aquela história que vocês contam. E queríamos saber, exato como o Afonso estava a dizer, se isso é uma coisa que também vês que é como o Asilo funciona, ou se vês uma possibilidade de 2 ou 3 sessões ou qualquer coisa. Eu vou colocar-vos isto nesta perspectiva. Nas primeiras iterações do Asilo, havia um capítulo inteiramente dedicado a campanha. Ou Asilo em várias sessões. E tem a ver com vários cenários em que, por exemplo, os pacientes regressam ao asilo, eles saíram e o asilo, entretanto, ficou abandonado e está em ruínas, eles precisam de regressar, seja por que razão for. A questão é que, de todas as sessões que eu tive, como isso nunca foi visitado, essa ideia de ter uma campanha a acontecer, porque as personagens enlouqueciam na ação, ou morriam, ou o que quer que seja, e nunca mais regressavam àquele universo de jogo, acabou por ser um capítulo que eu olhei para aquilo e fiquei,
bem, isto afinal não é necessário. E retirei esse capítulo. E para todos os efeitos, o mais perto que eu tenho de uma campanha, e isto é algo que a malta pode fazer acontecer, eu tive uma jogadora em que em 4 sessões usou a mesma personagem. Uhum. Uau. Ela sobreviveu, na altura ainda eram as iterações em que podias escolher o teu papel de personagem, ela era uma enfermeira, e ela foi uma enfermeira que passou por 4 asilos. E até que na última sessão que ela jogou, ela preencheu a pool toda da sanidade e a jogadora disse-me: Não, mata, não, ela já passou por muito, já passou por Tá mais do bom. que grande parte dos mortais, não, acaba com ela. E pronto, assim foi. O máximo que se pode fazer é isto. É fazer essa brincadeira de pegarem personagens que por acaso sobreviveram àquela ação e trazê-los para um outro cenário. Pois, Porque para todos os efeitos, já que isso é algo que ficou presente, e isso também aumenta a intensidade das sessões, é que o asilo brilha em one-shots. sim. Não tens que te apegar muito à personagem, podes apegar-te a nível do roleplay, tentar perceber até quão longe tu estás disposto a ir com esta personagem, tanto a nível da sua preservação ou da sua degradação, mas estás confinado àquele período de tempo. Hum. E, por falar nisso, quando e porquê é que surge a ideia de. Porque tu falaste que em versões anteriores do Asilo tu Uhum. podias ter vários papéis dentro do Asilo. Quando e porquê é que surge a ideia de fazer toda a gente pacientes? Primeiro porque toda a gente no início da ação lutava, entre aspas, para serem pacientes. E segundo, porque da Ok. parte do mestre de jogo, por parte do vigilante, era um pesadelo logístico preparar a sessão até que toda a gente se junta. A Hum, ação era, ok, o médico está no escritório, está no gabinete a falar com não sei quem, o enfermeiro está a falar com o auxiliar, os pacientes estão no canto qualquer, só meia hora depois é que se conseguia arranjar um pretexto para toda a gente estar junta. Ok, agora podem interagir uns com os outros e vamos lá fazer acontecer, não sei o que, não sei o que mais. Não, agora todos são pacientes e logo desde o início é possível que a ação decorra sem grandes quebras abruptas de estar a fazer separações de cenas e de cenários e tudo o resto. Tanto a nível dos jogadores há um maior investimento e há uma maior imersão, e por parte do vigilante o trabalho fica muito mais facilitado. Uhum. boa. E diz-me, portanto, agora tocando aqui naquilo que tem sido um dos vossos maiores pontos também Uhum. publicitários, em Hum, relação a isto, que é a questão do termo de responsabilidade, o liability waiver. Fala-nos um bocado disso. O que é que, primeiro, nós uhum, temos particular apelo e gosto por mecânicas meta. Falámos também com o M-Sol e estavas a Uhum. referir, uhum, falámos sobre as meta mechanics que ele inclui nisso, mas falámos também de Ten Candles, toda a questão das velas, por Uhum. exemplo, que é uma questão física que faz parte do jogo, mas que pode não ter nada a ver com o jogo, a razão pela qual aquilo é rasgado ou assim. O que é que te levou a criar, no fundo, uma mecânica física para o jogo uhum. também, e essa mecânica em específico que tu atribuis ao jogador e não Ah, personagem. propriamente à personagem? Exato. Ah, eu não sei precisar, mas eu acredito que quando começamos a ter as iterações mais desenvolvidas a nível das nuances e das mecânicas de sanidade e tudo o resto, ou seja, quando já saímos do modelo de uma só página, o termo de responsabilidade surgiu naturalmente por causa do tema, não só por ser uma questão de terror, mas também por causa da questão clínica, da questão hospitalar, em que, ok, tu vais submeter-te a um procedimento, tu vais assinar em como concordas com o procedimento e que te isentas das consequências que possam abater-se sobre ti. E inicialmente o termo de responsabilidade era uma mera piada, era apenas um adereço que eu colocava em cima da mesa para testar a reação das pessoas. Por todos os efeitos, esse era o primeiro contato que as pessoas tinham com o jogo. No cenário ideal, eu chego antes, isto falando em contexto físico, ter uma sessão física, uma sessão presencial. Eu chego muito antes da sessão, eu ponho as folhas em cima da mesa, de forma que, ao virarem as folhas, a primeira que vira é o termo de responsabilidade. E a malta só vai jogar, ler e assinar. E a partir do momento em que isso acontece, a malta fica selada, salvo seja perante o asilo, perante aquilo que ele lhes vai permitir experienciar. Mas lá está, isto, na altura, o termo de responsabilidade era apenas um adereço, era apenas um prop.
E eu fui ficando com a ideia, o termo de responsabilidade pode ser mais que isto. Como é que eu consigo fazer com que o termo de responsabilidade seja mais que isto? E depois eu fui-me lembrando, por exemplo, de um outro jogo que é o Dread, que usa a torre de Jenga. Uhum. E também há algumas nuances engraçadas relativamente à torre. Então foi que me ocorreu. Estamos a falar de um jogo de terror, estamos a falar de um termo de responsabilidade, mas há muita malta que chega à frente e diz, pá, manda vir comigo tudo que seja terror, pá, eu como, nada me incomoda. Depois as coisas passam a acontecer. E nota-se que essas pessoas começam a ficar mais constrangidas, Uhum. mais reprimidas, começam a engolir em seco, começam a descobrir que afinal elas também têm limites. Mas isto não deve ser experiência de jogo. A malta deve, a qualquer momento, perante qualquer adversidade, qualquer desconforto, conseguir sair. Então, ok, vamos destruir o termo de responsabilidade. Então, e a malta a qualquer momento pode destruir o termo de responsabilidade. O asilo consome a personagem e a forma como faz varia do que leva a pessoa a destruir o termo. E depois daí surgiu uma outra variante, que é eu posso sacrificar a minha personagem. Se eu se vir que alguém está em apuros, eu posso sacrificar a minha personagem, destruo o termo de responsabilidade e depois isso leva a um momento de catarse. Porque sempre que alguém, uma personagem assiste, isto também veio do Dread, porque no Dread é possível salvar uma outra personagem se nós destruirmos a torre. Sim, sim. Quando vemos que aquilo começa a cair, eu posso mandar a torre abaixo, a minha personagem é eliminada, mas aquela safa-se. E Yeah. o Asilo foi buscar essa inspiração, em que, ao assistir esse momento altruísta, por assim dizer, a personagem que assiste hum, recupera, ou melhor, perde os pontos de stress acumulados num determinado setor, e se todas as personagens. Aliás, não vou revelar já isto, vou deixar isto ah, para Estou livre. explorações futuras. Não vou já dar grande spoiler sobre Foi esta quase, foi quase, mecânica. foi quase. Foi quase, Foi quase. foi quase. Mas assim, e depois recentemente houve a ideia de, ok, destruir o termo de responsabilidade destrói a personagem. Porquê que o termo de responsabilidade e a folha de personagem não estão na mesma folha? Uhum. Já faz sentido. Uhum. E agora, fisicamente, ao destruir o termo, estás a destruir a tua folha de personagem que está do outro lado. Pois. É bem engraçado, porque novamente estavas a falar e eu estava-me a lembrar de que há uma mecânica também muito parecida em Ten Candles, novamente sobre isso. Uhum. Podes Uhum. sacrificar a tua personagem e dar um dado de esperança, que é outra mecânica. Portanto, é engraçado como. É só engraçado ver coisas a Cruzar. reencontrarem-se e a cruzar, que é muito interessante. Obrigado. E queríamos também perguntar, porque nós tivemos, quando tivemos a sessão contigo antes, Uhum. foi-nos também perguntado os nossos lines and veils, portanto, Uhum. uma mecânica de segurança muito importante, a nosso ver também, de ser utilizada e tendo em conta e acho que até foi uma coisa que foi bastante importante, tendo em conta a sessão que tu estavas a propor ao início e que Sim, nós sim. dissemos, não, por favor, porque não queremos tocar em certos assuntos, e depois tu acomodaste. Portanto, queríamos também perguntar se podemos esperar no livro ver outras mecânicas de segurança para além de Lines and Veils e do Liability Waiver, que acaba por ser uma mecânica de certa forma. Tendo Sim, em conta o no tema livro. também do Sim. jogo. Sim, isso é claro. E também há muitas pessoas que meio volta me perguntam relativamente lá está a ferramenta de segurança e relativamente ao asilo. Tivemos uma discussão recentemente, discussão só seja, com um reviewer, ahm, e ele argumentou para todos os efeitos e damos-lhe razão nesse sentido e adaptámos a nomenclatura nesse sentido. Nós não falamos em ferramentas de segurança, mas ferramentas de conforto, porque estamos a falar de uma mesa de jogo, a malta está segura, quem está a passar por provações são os personagens. Uhum. E aquilo que nós conseguimos fazer é criar uma série de ferramentas para garantir que, apesar dos horrores que as personagens estão a enfrentar, a malta à mesa está confortável com aquilo que está a acontecer. E relativamente àquilo que eu recomendo, bom, temos a questão do tempo de responsabilidade, que acaba por ser logo o primeiro contacto com o jogo, e eu simplifiquei as coisas ao máximo.
que é definir temas que não possam ser abordados ou que sejam desconfortáveis, definir um gesto de segurança ou uma palavra de segurança, para que toda a gente consiga identificar e consiga usar a qualquer momento, pá, e ser frontal relativamente a isto. Porque convenhamos, só porque uma determinada pessoa tem grandes sensibilidades relativamente ao terror e ao horror, isso não deve servir de mote para que ela possa experienciar uma história desta natureza. E convém, sendo possível, alinhar os ponteiros para garantir que toda a gente consegue usufruir da experiência o melhor possível. Contudo, eu também no livro deixo uma advertência que, independentemente das ferramentas que se utilizem, em último caso, elas não nos irão salvar. Isto é provocatório, mas tem uma razão de ser, que é nada é mais perigoso que a nossa própria imaginação. E nós podemos definir, por exemplo, que a nível de violência não há descrições explícitas, e pronto, não as há, mas se eu deixar, a minha imaginação vai preencher aquele retrato, que foi descrito com grande simplicidade. E ela vai preencher com cada mais detalhe, consoante aquilo que eu estou disposto a alimentá-la. E se eu não tiver controle sobre isso, então eu torno-me o próprio inimigo. Uhum. E daí haver esse disclaimer, se é que se pode dizer, no jogo relativamente às ferramentas de conforto. Ok, eu acho que por mim, que acho que é sim. um ótimo ponto também para acabarmos. Eu acho que tocámos também aqui em várias coisas. Daniel, queres só, portanto, agora que estamos a terminar, relembrar toda a Uhum. gente onde é que está a correr o crowdfund, até quando é que está a correr, como é que podem fazer para apoiar o asilo? Ora então, o crowdfund está neste momento a decorrer no GameFound. Uhum. A nível de apoiar, para todos os efeitos, nós estamos desde o dia 1 com alguns problemas a nível de registro de pagamento. Já falámos com o GameFound, eles dizem que o problema não é da parte deles, mas sim a nível de bancos e de plataformas como, por exemplo, o MBWay. E aquilo que nós recomendamos e que sabemos que funciona com certeza absoluta é o PayPal. Caso tenha algum tipo de problema, não hesitem em contactar-nos. Cá estaremos para vos ajudar e dar todo o apoio necessário nesse sentido. Um, assim sendo, relativamente à duração da campanha, eu estou aqui a ver, faltam 9 dias, por isso deduzo que termine no próximo dia 8, salvo erro, 9 dias e dia de, 8. sim, Então, de 8 de maio. então tem até ao 8, próximo 9. dia 8, mais ou menos pela altura em que isto vai sair, Uhum. deverão ter ainda quase uma Alguns semana dias. para apoiar aqui o asilo. Daniel, muito obrigado por ter estado connosco, obrigado pela Ora, sessão, essa. obrigado também por este bocadinho que nos dedicaste. Foi muito bom poder falar contigo também sobre o jogo, foi ótimo poder jogá-lo e poder experimentá-lo, ainda por cima numa fase tão recente, ainda que 6 anos depois, mas tão primária do espetáculo antes do espetáculo. Se permitir o Também, espetáculo do jogo. porque não? Trocar coisas. Bem, mas muito obrigado por teres estado connosco. Queres deixar assim alguma última mensagem antes de terminarmos? Quero apenas agradecer o vosso interesse, a vossa disponibilidade, tudo aquilo que têm feito pelo asilo, e é genuinamente gratificante ter visto as vossas reações durante a sessão, ao ver as Uhum. coisas a acontecer, ao ver lá estar os dados, a contar as histórias e preencher aquelas lacunas que primeiro era apenas uma quirk da personagem, e afinal existe uma razão para ela ser assim. Um, e dar-vos parabéns pelo vosso trabalho e continuar aqui a evangelizar aquilo que se faz em Portugal no que aos jogos narrativos diz respeito. Obrigado do fundo do coração a cada um de vocês. Nós também agradecemos muito e obrigado Obrigado, pelas tuas Daniel. palavras. Pronto, e sendo assim também damos se calhar por terminado este episódio de Dramidades, o episódio 16. Eu hoje estou ao lado.
Mas está tudo bem, porque foi o Daniel sobretudo a falar, portanto estamos ótimos, estou safo. E eu queria também deixar só um agradecimento muito grande à Newborn Games por nos ter essencialmente apoiado nas últimas 2 semanas, a falar com o M-Solid, a falar contigo, Daniel, a organizar a sessão que tivemos de asilo. Portanto, um grande obrigado à Newborn Games. Vão ver as coisas deles e vão apoiar asilo. É isso? Sim, E como correndo tudo diz o bem. André Tavares, fã de Madness. É E isso. grande André Tavares. Fã de Madness. Ganda slogan. É isso. E portanto, correndo tudo bem, voltamos a encontrar daqui a 2 semanas para mais um episódio de Tramidados. Vemo-nos lá, correndo tudo bem. E se assim for, até já. Até já. Até já.